República e Cidadania. Tá? Então aqui nós temos a Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Temos a Praça Floriano Peixoto, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2011. Tá? Observe as fotografias na página anterior e leia suas legendas. Quais são as praças representadas nas imagens e em que cidades estão, né? Então é muito simples isso, né, gente? Vocês sabem quem foi Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto? A que período ou acontecimentos da história do Brasil eles estão relacionados? Na sua opinião, porque as praças retratadas têm esses nomes? Você sabe o que quer dizer a palavra marechal? Procure no dicionário e, com suas palavras, escreva o significado dela. O fim da monarquia. Em busca da modernização. A imagem sem título de J. Victor 2006. É uma xilogravura de Lampião, gente, tá? Vocês lembram o que é a xilogravura? Qual é a forma que se faz? Aqui nós temos outra, tá? Bando de Lampião. Você já viu imagens como as destas páginas? Caso sim, onde? E as técnicas? E a técnica que foi usada, você conhece? Qual é? Nas duas imagens, pessoas foram representadas. O que há em comum na maneira de representá-las? Procure observar, por exemplo, suas vestimentas. Você conhece esse tipo de vestimenta? Sabe o que região do Brasil ela costuma ser usada? Na legenda da primeira imagem aparece o nome de cada pessoa representada. Quem são as pessoas? Você já ouviu falar delas? O que sabe a respeito? Converse com os colegas. Então vocês vão aí pensar, tá? A força do cangaço. Estudamos que uma forma de utilizar utilizados pelos coronéis era de exercer poder, tá, gente? Então os coronéis eles tinham poder sobre as pessoas. Só que assim, as pessoas elas não aceitavam tão bem, tá? Eu exerço poder de soberania em cima de alguém, certo? Exijo, porém as pessoas não têm retorno nenhum. Então o que vai acontecer, né? Será que essas pessoas não vão reagir, tá? E aí nós temos aqui, ó. Mas será que as pessoas mais pobres não reagiam? Apenas aceitavam passivamente a situação? Na verdade, não. Em praticamente todo o país podemos encontrar casos de reações ao poder das elites locais. Então, lógico, gente, que houve reação sim, tá? Como, por exemplo, aqui, né, que nós vamos ver o movimento do cangaço, tá? Aqui, ó, por exemplo, nós temos os cangaceiros do bando de gado, né, de Benjamin Abraão, que é uma fotografia de pessoas que resistiram a esses coronéis, né? Pessoas pobres, né, ou talvez não tão pobres assim, que começaram a reagir contra todo esse poder, tá, gente? Eu tô explicando, mas vocês leem a fio o texto, ok? No início, os cangaceiros agiam como jagunços ou soldados particulares de alguns coronéis. Então, assim, eles se utilizavam, né, de onde eles estavam, né, dessa posição deles, para que eles pudessem reagir contra tudo isso, pois afinal, mesmo sendo, né, ali, né, soldados, eles tinham que, de certa forma, né, que é o que nem fala aqui, ó, com o tempo, porém, passaram a atuar em benefício próprio, né? Começou a ter ali os seus benefícios próprios, tá? Os cangaceiros formavam grupos que vinham na região agreste e no sertão do Nordeste, tá? E assim, de certa forma, não era assim, perfeitos, né?
pois eles assaltavam fazendas, roubavam comércio, muitas vezes atacavam pessoas que lhe desobedeciam, ou eram consideradas traidoras, tá? Então tudo tem o seu lado bom, né? Tem o seu lado ruim, tá? Parte da população via eles como heróis. Por quê? Porque eles tiravam dos mais ricos, tá? Até hoje, as opiniões sobre esses grupos variam, né? Porque há pessoas que as consideram como cruéis, como pessoas ruins, e outras pessoas que os consideram como pessoas que faziam, né, coisas boas, né? Aqui nós temos um casal muito conhecido, né? Que é o Lampião e a Maria Bonita, tá? Uma fotografia que é o mais famoso grupo de cangaço que foi liderado por Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, que atuou principalmente entre as décadas de 1920 e 1930, tá? Mas houve muitos outros grupos. Esse é um casal que foi muito conhecido, mas houve muitos outros, tá? Os cangaceiros enfrentaram o poder dos coronéis durante a primeira década do século XX. Com base no que você estudou, algo mudou para a maioria da população? Então vamos pensar assim, gente. Está querendo saber se essa questão do poder mudou, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a Guerra de Canudos, tá? Canudos e a resistência no campo. Então, quando houve essa mudança, né, e houve essas revoltas, as pessoas de diversos lugares, tá, gente? Canudos só foi uma das revoltas que aconteceram, né? Aqui em praticamente todo o Brasil, as elites concentravam a maior parte das terras e a maioria da população, formadas por pessoas extremamente pobres, tá? Que era explorada pelos proprietários de terra. Então, se isso acontecia, o que as pessoas recebiam salários baixos, né? Não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam no campo, debaixo de sol, né? E no Nordeste, isso não era muito diferente. E ainda nós tínhamos a questão da seca, né? Que acabava com a vida dos sertanejos, que eram essas pessoas que trabalhavam na roça, tá? E aí que eles não tinham, né, propriedade para plantar e cultivar alimentos, eles tinham que fazer para os seus senhores, né? Um exemplo de pessoas que organizaram para transformar sua realidade está em Canudos, tá? Então foi lá em Canudos que, com a liderança de Antônio Conselheiro, um grupo fundou uma comunidade no interior da Bahia que recebeu o nome de Canudos. E aí, nessa comunidade, os habitantes plantavam, cultivavam animais, dividiam em todos os resultados, né, de trabalho, tá? Excedente da produção eles comercializavam. Então eles formaram esse vilarejo, né? Esse lugar, essa comunidade onde todos participavam, tá? Então aqui é um morador, né? 1897, tá? Só que isso se espalhou. Logo que a notícia se espalhou, milhares de pessoas se dirigiram para Canudos em busca de melhores condições, né? Isso não agradou. Isso não foi um agrado, né? Saber que tem uma comunidade onde as pessoas estão ali trabalhando, dividindo o seu trabalho, né? Dividindo o que comer e ainda dividindo os lucros de tudo aquilo que as pessoas conseguiram. Então, o que aconteceu? Os fazendeiros, os comerciantes, né? Eles temiam perder essa mão de obra, né? Tanto no e os governos estadual e federal também ficaram receosos, né? Com que pudesse surgir outras comunidades dessa. E aí seria desafiador, né? Ia lá desafiar a República. Então, por ser uma comunidade rural de pessoas pobres, era considerada um exemplo de atraso que deveria ser combatido pelo governo e pelas elites, tá? Então, por que era um exemplo de atraso? Porque eram pessoas que não tinham estudos, pessoas que não investiam, mas eles estavam investindo sim, estavam investindo no lugar deles, tá? O governo republicano, então, enviou tropas para acabar com a comunidade.
No total, cerca de 10 mil soldados partiram para Canudos, tá? Para lutar contra essas pessoas comuns e com poucas armas, tá? Por isso, o governo acreditava que logo conseguiu destruir a comunidade. Porém, houve resistência e houve conflitos, tá? Os Canudos se estenderam de novembro de 1896 a outubro de 1897. Então nós tivemos um ano ali de guerra, né? Porque as pessoas se batalharam contra o governo, tá? Acredita que cerca de 25 mil pessoas foram mortas, incluindo mulheres e crianças. Os soldados queimaram o povoado para que não sobrasse nada, né? Então o governo foi lá lutar contra pessoas de bem, porque tinha medo, né, do povo. E até hoje, né, isso acontece. Muitas pessoas de bem acabam sendo, né, diminuídas, porque quem tá lá no poder, lógico que não quer perder o poder. Em que ano local foi fundada Canudos? Escreva numa folha avulsa um texto sobre Canudos. Utilize os seguintes itens, tá? Então, gente, olha esse texto. É um texto dirigido, tá? Não é para eu vou falar novamente, não é para responder a pergunta, assim, ó, por exemplo. É só uma direção. Como viviam as pessoas de Canudos? As pessoas de Canudos viviam dessa forma, respondendo exatamente a pergunta. Vocês têm que entender que o texto, quando ele coloca essas questões, é para dirigir vocês, para que vocês não se percam, tá? E cada questão dessa é como se fosse um parágrafo, tá? O qual vocês vão falar sobre isso, ok, gente? Isso aqui eu vou colocar como atividade contínua de história, nossa segunda atividade contínua de história, tá? Vou deixar já no escuro isso para vocês, ok? Um Brasil mais moderno. Nessa aula você descobrirá como o ideal de modernidade influenciou a transformação de algumas cidades, tá? Então, essa questão dessa modernidade, né? Nós já estávamos no fim do século XIX e aí veio de lá da Europa muitas coisas, né? Indústrias, tecnologias, máquinas, né? As cidades começaram a crescer e aí a gente foi dando, né, vazão à modernidade. Nós já vimos que chegaram os trens, né? E a partir daí começou-se um novo modo de vida, grandes multidões, né? Tivemos automóveis, energia elétrica, ferrovias, né? As ruas tinham calçamentos, né? Cinema. Então aqui, ó, região central de Paris, né? Da fotografia de 1900, tá? Onde tudo isso começou a mudar. E aqui a imagem de Jean Béraud, né, na pintura de Paris, também Béraud, que é a população de Paris, né, que também teve toda essa modernização, tá? E aí, a partir dessa questão de toda essa modernização do exterior, aqui no nosso país, as cidades também, né, começaram a mudar, como Belém, né, Manaus, Salvador, Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, que até hoje são lugares muito grandes, né? Naquela época, nessas cidades, a maioria da população se aglomerava em moradias humildes, sem água encanada e sem coleta de esgoto. Era frequente o acúmulo de lixo, acompanhamento de surtos de doenças, né? E aí, para que o Brasil se modernizasse de acordo com o modelo europeu, as elites, né, dos governos tomaram as medidas, tá? E aí começaram a se ter reformas urbanas. As reformas urbanas foram modificações pelas quais passaram muitas cidades no Brasil e no mundo, tá? Com o objetivo de modernizá-las, ok? E embelezá-las, tá? Explique com suas palavras o que era necessário no início do século XX para um país ser considerado moderno. O que foram as reformas urbanas? Com quais objetivos eram realizadas essas reformas? Eu acabei de falar que tá ali naquele quadradinho, tá bom? Reformando a capital.
Então, no início do século XX, a cidade de Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Nós não tínhamos lá Brasília, tá? Então, ela era a capital do nosso país. Então, a partir daí, ela foi né, ser reformada, tá? Na capital carioca, eles ocorreram entre os anos de 1902 e 1906. Um dos maiores símbolos dessas transformações da cidade foi a Avenida Central, tá? Então, aqui embaixo nas fotografias, nós temos a mudança, né, de como tudo mudou, tá? Avenida Central em 1905 e depois em 1906, né? Aqui hoje nós temos prédios, né, mais bonitos, em padrões europeus, tá? Para analisar as fotografias dessa página e conhecer mais sobre as reformas urbanas do Rio de Janeiro, destaque a folha 10 do material de apoio e preencha o quadro. Agora vamos identificar na segunda imagem algumas mudanças e as permanências após as reformas urbanas deste lugar, tá? Então, marque com o lápis de cor vermelha alguns elementos que representam a modernização aqui nessa segunda figura, tá? E com verde alguns elementos que parecem iguais, tá? Mesmo com a reforma. Então, eu olhando essa daqui e essa daqui, de vermelho você vai colocar aqui o que mudou e de verde você vai colocar aqui o que parece igual a essa foto aqui, ok? Bota abaixo. No Rio de Janeiro, antes das reformas, a área central era ocupada principalmente por pessoas mais pobres, como ex-escravizados, afrodescendentes e imigrantes europeus, tá? Então, essas pessoas eram ambulantes que ficavam ali na rua do centro, tá? Muitos moravam na região central, porque além de ficar mais perto do local de trabalho, né? E ali os aluguéis eram mais baratos, né? Porém, as moradias não eram muito adequadas, eram inadequadas, né? Tá? Então viviam de cortiços, habitações coletivas, né? Isso não mudou muito hoje, né, gente? Se a gente for hoje na região central não sei região central não, mas se a gente for, por exemplo, no centro de São Paulo, ainda há muito desses cortiços, tá? Então, nesses cortiços se concentram muitas pessoas, né? E a falta de serviço básico, né? Aqui hoje não falta, né? Mas coleta de lixo, serviço básico. Mas antigamente faltava, né? E também tá mostrando aqui, falando pra gente, né? Que as ruas eram estreitas, né? Que não favoreciam a circulação de ar, contribuindo para doenças como a febre amarela, tá? E ela se tornou comum entre essas pessoas. Então, aqui a gente não está muito nesse padrão, né, europeu. Nós estamos aqui vendo esses cortiços e essas pessoas, onde essas pessoas viviam, né? Na sua opinião, o que deve ter acontecido após as reformas com a população pobre que morava no centro da cidade? Converse com os colegas e com o professor e depois registre suas conclusões em uma folha avulsa. No caderno vocês irão fazer isso, gente. Então, olha, vamos pensar que aqui já é o início do surgimento das favelas do Rio de Janeiro, né? Onde as pessoas estavam lá no centro e elas foram expulsas de lá e foram para lugares onde as ruas eram estreitas, morros, né? Vamos pensar nessa questão para a gente poder responder sobre essa questão aqui da sua opinião, tá? Então a gente vai parar aqui na página 173.